Ok, iniciando então a nossa quarta aula, perdão, nossa oitava aula, Sermão Escatológico de Jesus. Na verdade, é a quarta parte, né? Já é a quarta aula que nós estudamos o Sermão Escatológico de Jesus e estamos ali passeando entre Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Então, hoje, para finalizar o curso, nós vamos então finalizar também esse sermão escatológico do Senhor Jesus. O esboço é esse que vocês já certamente memorizaram. Já falamos da destruição do templo, versículos de 1 a 4, princípio das dores, de 5 a 13. Na aula passada falamos sobre sinais, falsos profetas, perseguições e apostasia. Item 3, destruição de Jerusalém, versículos de 14 a 18, aí de Marcos 13, também já falamos sobre isso. Falamos um pouquinho sobre a grande tribulação, de 19 a 23. Falamos da segunda vinda, de 24 a 27. Vamos retomar um pouquinho a segunda vinda hoje. Mas vamos, então, hoje enfocar mais esse último item aí em vermelho, exortação à vigilância, versículos de 28 a 37, e vamos também rever alguma coisinha sobre a segunda vinda. Muito bem. Aqui, para nós iniciarmos, então, esta aula, dentro daquilo que nós estamos propondo hoje, exortação à vigilância, vamos ler o texto de Marcos 13, de 28 a 32. Então, Jesus vai dizer o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, só um minutinho. Quando virdes acontecer estas coisas, sabei. Eu vou reiniciar, pessoal, aqui a leitura. Por isso que é importante vocês entrarem no horário, pessoal. Entra depois, complica aqui para mim, mas o editor vai cortar esta parte. Exortação, então, à vigilância. Vamos ler Marcos 13, de 28 a 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, aí, nessa perícope, né? Nesse parágrafo, a gente vai ver Jesus, então, praticamente encerrando o sermão escatológico, e ele vai usar, então, a ideia, a parábola da figueira, essa comparação, essa analogia que ele faz, para que os discípulos, então, estejam atentos. Veja que ele vai dizer o seguinte, tá? Com relação à parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É lógico que Jesus usou essa parábola para mostrar exatamente aquilo que era familiar para os seus discípulos. Então, Jesus sempre teve essa forma de ensinar, algo que fosse familiar, algo que eles pudessem entender quando fosse ensinado. Aí ele vai dizer no 29, e assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas. Quais coisas? Tudo aquilo que ele relatou. Então, aí nós teríamos que pegar novamente aqueles sinais que ele disse a respeito da destruição de Jerusalém e da destruição do templo. Então, primeiro nós temos que entender esse ponto, que Jesus estava se referindo aos discípulos, que algo bastante próximo deles estaria para acontecer. Porque, como vimos, Jesus está nessa conversa com os discípulos por volta do ano 30.
E quando ele fala que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada, ele está dizendo o seguinte, que a cidade de Jerusalém e o templo seriam destruídos. E nós sabemos, então, pela história, e com comprovação histórica, geográfica e também através de outros meios, nós sabemos que realmente Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, quando virdes acontecer estas coisas, então quando Jerusalém for sitiada de exércitos, conforme diz Lucas, tá? Sabei que está próximo às portas. Então, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo estaria bem próximo. Porém, Jesus ele vai estender um pouquinho mais essa questão da parábola da figueira. Ele vai dizer o seguinte, que os demais sinais também são importantes. Porque aí ele começa a falar do princípio das dores. E nós dissemos a vocês que nós estamos vivendo o princípio das dores. Tá? Se nós dividirmos o princípio das dores em 4 partes, tá? Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Tá? Eu diria, não é, que nós estamos vivendo a quarta parte final do princípio das dores. Então, vivemos a primeira, lá no início da igreja, tá? Até o século V, por exemplo, depois até meados do século XV, a segunda metade, tá? De forma um pouquinho desproporcional, não se preocupe. Depois, então, através da reforma século XVI até mais ou menos século XVIII, XIX, a terceira metade, e estamos vivendo agora, a partir do século XX, século XXI, a quarta metade, perdão, a quarta parte da, do, do princípio das dores. Então, alguém pergunta, já entramos na grande tribulação? Não, nós não entramos, nós estamos ainda vivendo o princípio das dores. Então, Jesus está dizendo o seguinte, quando vocês observarem tudo isso, e na aula passada nós falamos sobre grandes sinais que já aconteceram e estão acontecendo, então, quando virdes tudo isso acontecer, tudo isso, sabei que está próximo às portas. Então, nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, e isso é lógico, que nós estamos mais próximos da segunda vinda do Senhor Jesus do que aqueles que viveram anteriormente. No versículo 30, ele vai falar: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E aí, agora, nós precisaríamos entender o conceito de geração na Bíblia. Um dos conceitos de geração na Bíblia é a ideia de 40 anos, tá? Então, isso é muito forte na Bíblia, a questão de 40 anos como sendo um período de uma geração. Então, se nós considerarmos, por exemplo, que Jesus estava predizendo a destruição de Jerusalém no ano 30 e ocorreu no ano 70, então bateu à risca que não passou aquela geração de 40 anos, do ano 30 ao ano 70 são exatamente 40 anos, não passou aquele período e realmente aquilo que Jesus profetizou aconteceu. Porém, essa ideia de geração também pode se estender a toda uma geração maior, ou seja, essa geração pode atingir até os nossos dias. Essa é a ideia também. Então, não passará todo esse período de acontecimentos em que veríamos todos os sinais, tá? Não passaríamos esta
geração que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, esta geração, sem que tudo isto aconteça. Então, e aí ele vai dizer o seguinte, para dar ainda mais autoridade e mais credibilidade à palavra dele, apesar de que para nós isso não é necessário, mas ele deixa isso claro, ele vai dizer, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, vejam, aquilo que Jesus predisse até o momento já se cumpriu, se nós considerarmos, então, aquilo que aconteceu no ano 70, tá? Nós vamos ver, então, que aquilo já aconteceu e realmente cumpriu-se, não é? E também nós vamos ter coisas se cumprindo até que tudo seja consumado. Então, Jesus vai dizer, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora, agora ele está falando então da sua segunda vinda, não é? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, porque os discípulos também perguntam isso, mas quando será a consumação do século? Quando que tudo isso vai acontecer? Aí ele vai então responder dessa forma: com relação a isso, eu não tenho nada a dizer, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E é o que nós estamos aguardando então, a consumação final, o desfecho final. Muito bem. E aí ele vai continuar dizendo, no sermão escatológico relatado por Marcos, no capítulo 13, de 33 a 37, o seguinte: estai de sobreaviso e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, tanto o tempo da destruição de Jerusalém, então isso nós temos que entender, eles não sabiam, quanto o tempo final da consumação. Não sabeis o tempo. Então, estáis de sobreaviso, vigiai e orai. Eles deveriam estar nesse espírito lá e nós devemos estar nesse espírito aqui, vigiando, de sobreaviso, orando, porque não sabeis quando será o tempo. Realmente, nós não sabemos quando Jesus voltará e quando a igreja será arrebatada. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então, ele está dizendo aqui: olha, não tem como, temos que vigiar. Versículo 35: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. E essa palavra dormir aí é muito interessante. Lá no a palavra no grego significa ser achado indiferente à própria salvação. Ou seja, é ser pego de surpresa. Por isso que aqui é importante nós entendermos a questão de nós estarmos sempre firmados na palavra de Deus. É importante nós estarmos sempre firmados na igreja. Isso é essencial. Por quê? Porque na igreja nós estamos ali no meio do braseiro, aquilo que nós falamos, uma brasa fora, ela vai se esfriando, a questão da apostasia dos últimos tempos, que também está profetizado, então nós não podemos nos esfriar. Então, quanto mais estudo, quanto mais conhecimento, quanto mais culto, quanto mais envolvimento na obra, melhor, para que não vos ache dormindo, ou seja, essa indiferença, tá? Não se preocupa mais com a salvação, está totalmente envolvido com outras coisas, inclusive com o pecado, ao ponto de não se preocupar. A pessoa acha que Jesus nunca virá. O que, porém, vos digo a todos: vigiai, novamente a palavra vigiai. E essa palavra vigiai aí é dar estrita atenção a alguma coisa.
é ser cauteloso, é estar em atividade, é ser ativo. Então, veja, a exortação à vigilância é um ponto fundamental que Jesus estabelece para nós. Então, estar atento, não é? É uma atenção bastante prioritária. Na verdade, nós devemos dar mais atenção à segunda vinda, devemos estar alertas à segunda vinda, ansiando a segunda vinda, mas muito mais do que as outras coisas. É ser cauteloso, é viver uma vida no padrão que Deus tem estabelecido para nós. Não que a, a, as nossas obras é que vão garantir a nossa salvação, mas é valorizar a salvação em Cristo, e quando nós valorizamos a sua obra expiatória na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição, a sua obra expiatória e aguardamos a sua vinda, isso nos fortalece na fé. Isso vai nos mantendo aquecidos espiritualmente. É essa a ideia, nós temos que ser cautelosos, não é momento algum de esfriarmos da fé. Por isso que as lutas que nós enfrentamos, ah, as tribulações do dia a dia, não a grande tribulação ainda, mas as tribulações que nós enfrentamos no dia a dia, elas precisam ser superadas com fé. E devemos andar com fé, vigiando, é dar estrita atenção àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o sermão escatológico de Jesus, ele é fundamental. Como eu disse, não dá para estudar escatologia sem valorizarmos os ensinos de Jesus em Marcos 13, em Lucas 21, em Mateus 24, que é o que nós estamos procurando estabelecer e fazer aqui. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o arrebatamento secreto. É importante nós entendermos isso, porque para vocês terem uma ideia, por volta de 90% dos cristãos, estima-se, tá, que 90% dos cristãos no mundo creem na doutrina do arrebatamento secreto da igreja. Então, veja, a minha ideia agora não é combater essa doutrina, mas é mostrar alguns pontos para todos nós, porque está muito forte, eu já disse isso para vocês, está muito forte no nosso coração e na nossa mente a questão do arrebatamento secreto, porque há muita literatura sobre isso. Entretanto, desde o início do curso, eu falei que a minha proposta é mais nós analisarmos biblicamente tudo aquilo que nós temos como planos, tá? Como proposta. Então, é analisar biblicamente, é olhar para a palavra de Deus. Tá? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Arrebatamento secreto, todos nós já ouvimos falar, é provável que todos nós já tenhamos assistido o filme Deixados para Trás. Então, isso está na nossa mente. Porém, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, mais uma vez, eu peço para que você tire os óculos do que você já aprendeu, tá? E vamos analisar um pouquinho mais. Por quê? Pela análise que nós vamos fazer a partir de agora, ou você vai ter certeza a respeito do arrebatamento secreto, ou você vai analisar, vai tomar o cuidado de analisar um pouquinho mais. É isso que nós estamos propondo aqui. Então, primeiro saiba que eu não estou aqui para combater o arrebatamento secreto, mas vamos tentar encontrá-lo na Bíblia, para ver se a Bíblia apoia essa ideia. Então, a base bíblica para o arrebatamento secreto está principalmente nesses dois versículos, Mateus 24, 27 e Lucas 17 e 24, que são dois paralelos, é a mesma narrativa de Jesus narrada por Mateus e por Lucas. Então ele vai dizer assim, Mateus:
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Muito bem. Lucas 17:24 vai dizer: porque assim como o relâmpago fuzilando, olha só essa palavra, fuzilando, usada por Lucas, brilha de uma à outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. É lógico que aqui está falando sobre a vinda de Jesus, mas nós vamos retomar a questão da análise do arrebatamento, tá? E nós vamos entender que a segunda vinda, ela acontece e imediatamente, concomitantemente, acontece o arrebatamento da igreja. Isso é uma análise bíblica que nós estamos fazendo, ok, pessoal? Muito bem. Então, se nós analisarmos a questão do relâmpago, um relâmpago fuzilando, nós vamos observar que um relâmpago, ele, ele é, ele não é, ele não é, vamos dizer assim, invisível. Por exemplo, numa chuva, numa tempestade, nós temos, com certeza, nós imaginamos que a qualquer momento naquela tempestade pode ocorrer um relâmpago, ok? Então, ele é previsível, tá? Porém, nós não podemos dizer que ele é invisível, pelo contrário, o relâmpago é visível, tá? Então, aqui, quando Lucas fala um relâmpago fuzilando, alguém já teve a experiência de, de ver um relâmpago sem ver as manifestações dele? Não. Todos nós enxergamos as manifestações de um relâmpago. Mas vamos caminhar um pouquinho mais, que a gente vai voltar para esse ponto depois. Olha aqui agora. Ah, perdão, ele passou um pouquinho mais. Aqui em Mateus 24, de 29 a 31, em paralelo com Apocalipse 6, que nós vamos ler em seguida. Então, em Mateus, olha só o que nós vamos encontrar, o que Mateus está relatando a respeito daquilo que Jesus disse. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, essa tribulação daqueles dias, Jesus está se referindo à grande tribulação. Olha o que vai acontecer, tá? O sol escurecerá, tá? Os sinais que vão acontecer. O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30, o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Versículo 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui, o ponto central é o seguinte: essa segunda vinda, depois da grande tribulação, como está relatada aqui, e quando os anjos vão reunir os escolhidos, esses escolhidos referem-se à igreja ou a Israel. Então, aqui está um ponto fundamental para nós separarmos um pensamento dispensacionalista de um pensamento não dispensacionalista, tá bom? Então, veja, aqueles que têm um pensamento dispensacionalista vão ler esses escolhidos aí como sendo Israel. Então, eles entendem o seguinte: bom, o que Mateus está relatando na verdade,
é o final da grande tribulação, quando os eleitos de Israel serão recolhidos, porque a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. Então, esse é um pensamento dispensacionalista. O pensamento não dispensacionalista vai dizer o seguinte, que esses eleitos, que esses escolhidos, é a igreja. Portanto, a igreja está sendo arrebatada depois da grande tribulação. E essa palavra eleitos, se você procurar aí no grego, é a palavra eclectos, que significa selecionado, significa escolhido. Olha aí, escolhido por Deus para obter salvação em Cristo. Cristãos são chamados de escolhidos, eleitos. Então, a ideia do texto no grego é a ideia de cristãos. E quando se trata da palavra eleito na Bíblia, tá? Se você pegar todas as passagens, quando fala de santos, quando fala de eleitos, está se referindo à igreja, principalmente no Novo Testamento, logicamente. Então, aqui fica difícil entender esses escolhidos, esses eleitos, como sendo apenas Israel. Então, com isso, nós não podemos afirmar que a igreja foi arrebatada antes. Pelo contrário, sendo esses eleitos, sendo esses escolhidos, a igreja, eles estão sendo recolhidos, reunidos pelos anjos. Olha aí, no versículo 31, ele, Jesus, né? Enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, as trombetas serão tocadas, ok? Então é audível, todo mundo vai ver isso, os anjos, os quais reunirão os seus escolhidos, reunirão então os eleitos, não somente Israel, mas toda a igreja, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, esse pensamento que eu estou desenvolvendo aqui, essa linha de interpretação, ela perdurou do primeiro século até o século XIX, pessoal, tá? Se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, pesquisem. Então, veja, do primeiro século, ou seja, os nossos pais apostólicos, os nossos primeiros pais da igreja e toda a cristandade creu nisso, creu na igreja sendo arrebatada depois da grande tribulação, até o século XIX, porque foi no século XIX que John Nelson Darby, um grande teólogo também, um homem muito respeitado, ele traz com ele o dispensacionalismo e dentro do dispensacionalismo ele divide Israel de igreja. E aí os dispensacionalistas vão dizer, não, esses eleitos aí não é a igreja, é Israel. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. Bom, eu vou parar aqui nesta primeira parte, retornamos depois, então, do nosso intervalo, ok? Até mais, então.